irmão, minha irmã, mais uma vez começa o nosso programa Voz da Igreja, o segundo programa deste ano de 2021. Estamos começando mais uma vez o nosso caminho anual. Desejo-lhe muita paz e, sobretudo, a certeza de que aquele menino chamado Senhor dos tempos futuros, como lembrou o profeta, esse menino nos acompanha, vai crescer conosco e em nós, e isso nos dá segurança para avançar. No meio da dificuldade, da provação, da pandemia, da nossa história triste de pecado e dos pecados do mundo, nós avançamos sabendo, crendo, experimentando a presença amorosa, misericordiosa e próxima de Deus. Bebendo da fonte é o nosso primeiro bloco e vamos visitar e mergulhar o texto que utilizamos neste domingo da festa do batismo de Jesus. Se você tem aí por perto a sua Bíblia, tome-a então e vamos ler Marcos capítulo 1, versículos de 7 a 11. João Batista pregava dizendo: depois de mim vem quem é mais forte do que eu. Eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia de suas sandálias. Eu vos batizei com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus se rasgarem e o Espírito, como pomba, descer sobre ele. E dos céus veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti eu me agrado. Meu irmão, minha irmã, neste domingo nós concluímos o ciclo de Natal. Já na segunda-feira, começamos então a primeira parte do tempo comum, do tempo verde, no calendário deste ano litúrgico. Então, este domingo da festa do batismo de Jesus conclui o nosso tempo bonito, fecundo, alegre do Natal. Aqui nós podemos então perceber que chegamos à conclusão das manifestações de Jesus dentro do ciclo de Natal. E fomos fazendo um caminho espiritual. Jesus, que estando no ventre de Maria, nasce. E ali se manifesta por primeiro a sua mãe Maria, que pode contemplá-lo com os olhos, e ao seu pai José. Depois os pastores, que com alegria vão a Belém e verificam aquilo que o anjo de Deus tinha anunciado a eles e voltam para casa contando as maravilhas de Deus. Depois os magos, que também vindo de terra distante, em busca de um Deus, param diante do menino e enxergam nele a presença de Deus, a ponto de abrirem os seus cofres, o cofre da vida, do coração, da história, e oferecerem tudo o que podiam ao menino. Agora, já diante de um Jesus adulto, preparado para a sua missão, nós mais uma vez podemos percebê-lo, e aquela voz do alto revela quem é aquele que agora desce as águas, batizado por João. Tu és o meu Filho amado, em ti eu me agrado. Então estamos numa bela sucessão de manifestações. E aqui, concluindo o tempo de Natal, nos colocamos então diante deste Jesus, filho de Maria, cuidado pelo pai José, agora pronto para a missão.
No texto de Marcos que nós lemos, e Marcos é o evangelista deste ano litúrgico, nós temos logo após este texto proclamado, em 2 versículos apenas, temos a provação de Jesus no deserto, a tentação de Jesus, que Marcos resume em 2 pequenos versículos. E logo em seguida, já no versículo 14, Marcos então já nos apresenta João preso e Jesus que na Galileia inicia o seu ministério público, pregando o evangelho de Deus e dizendo: cumpriu-se o tempo, está próximo o reino de Deus, arrependei-vos e crede no evangelho. Então, aqui estamos exatamente neste momento em que Jesus vai de Nazaré a Galileia e pede a João o batismo. Estamos diante de um momento privilegiado na vida de Jesus e também na nossa trajetória espiritual de fé. Esse momento é importante para Jesus, primeiro porque, e aqui na versão de Marcos, a fala do alto, a voz do céu dirige-se a Jesus: Tu és o meu filho amado. Esse é um momento importante para Jesus em que ele pode experimentar, saborear, não só a presença do Pai, mas além disto e para além disso, o amor do Pai. Tu és o meu filho amado, em ti eu me agrado. É Jesus que pode, portanto, mergulhar nesse mistério da paternidade, do amor e do agrado. E isso para Jesus é importante, porque logo depois ele vai ao deserto, diz aqui o texto de Marcos, logo depois o Espírito impeliu-o para o deserto e em seguida começa a sua missão. Enviado pelo Pai e certo da paternidade, do amor, da eleição do Pai sobre ele, Jesus então pode inaugurar o seu ministério, a sua vida pública e caminhar na direção da missão para a qual ele tomou a carne humana. A missão de resgatar, de reconciliar, de reaproximar a humanidade pecadora do Deus de misericórdia. Por isso, meu irmão, minha irmã, neste domingo do batismo do Senhor, nós somos chamados a olhar para Jesus e ler em Jesus aquilo que ele conquistou para todos nós. Somos filhos no Filho. Somos filhos no Filho. São João, no seu prólogo, diz que aqueles que acolheram a palavra, o verbo, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. E aqui estamos nós, pela fé no Senhor Jesus, que nós contemplamos frágil, pequeno, criança no presépio e enxergando nele, como os pastores e os magos, a presença de Deus na história. Nós então que o encontramos e nos demos pela fé a ele, aqui também tomamos a nossa condição altíssima, que é a condição de sermos filhos e filhas de Deus, o Pai, em Jesus, o Filho. É importante que nós nos recordemos disto no início desse ano, depois de um ano difícil, penoso, complexo, e agora começando já a nos recompor, não é? E é por isso que é bom terminar e começar um ano, por isso que é bom fazer isso, estamos nos recompondo para poder avançar. É muito importante que nos recordemos disto. Somos filhos e filhas de Deus, pela fé que temos em Jesus e por termos sido também imersos na água batismal, e vamos falar disto no segundo bloco, por termos sido imersos na água batismal, nós também vestimos a roupa, a dignidade, a condição de filhos, de herdeiros, de amados do Pai do céu, do Pai de Jesus. Isto é muito importante, meu irmão, minha irmã. É bom que nós nos recordemos no início desse ano que Deus não nos trata como forasteiros, como deserdados, como gente que Ele não conhece, como pecadores que Ele não deseja. Não.
Deus nos trata como filhos. Aqui o texto do batismo de Jesus, que marca, portanto, o itinerário histórico, humano e missionário do Senhor Jesus, já adulto e capaz de ir na direção do mistério da sua Páscoa. Esse texto também nos recorda que nós também um dia fomos levados à água do batismo pelos nossos pais e padrinhos, e na fé da igreja recebemos também esta dignidade importante. Por isso é bom que você avance ao longo deste ano, meu irmão, minha irmã, sem se esquecer disto. Deus nos trata, nos ama, nos socorre, nos acompanha como um pai bondoso e misericordioso, e quer da nossa parte exatamente uma relação filial, marcada pela obediência, pela fidelidade, pela confiança. Não tenhais medo. Ouvimos muito isto no ciclo de Natal. E é importante que nós também tomemos isso para nós. Não tenhamos medo. Somos tratados não como escravos, não como deserdados, mas somos tratados como filhos. Filhos muito amados. O importante é também, como Jesus, construirmos a nossa história, nossa vida, nossa presença no mundo, nossa identidade de filhos e filhas de Deus, de modo que isto agrade também ao Pai, como a vida e a história de Jesus agradaram o Pai. Vamos adiante, fazendo uma bela história com Deus no início deste ano, e que atravessemos este ano de 2021 certos de que Deus está conosco, de que somos dele, temos uma aliança entre nós, a paternidade de Deus está sobre nós, e é importante reagir a essa paternidade com uma vida digna que agrade a Deus, enfrentando as dificuldades, cuidando-nos como irmãos e avançando na direção do futuro para o qual Deus nos criou, que é exatamente poder contemplá-lo um dia face a face no céu. Bebemos da fonte. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas. No coração deste tempo, estamos concluindo o ciclo de Natal com a festa do batismo de Jesus, recordando também o nosso batismo. Somos filhos no Filho, todos, eu e você, somos filhos no Filho. É por isso que a nossa fé em Jesus também nos permite participar da filiação divina, participar do corpo do Senhor, somos membros dele e por isso podemos saborear da paternidade de Deus sobre todo o corpo místico do Senhor. E esse corpo místico é formado por ele, que é a cabeça, e por todos os que estão agregados a ele pela fé. Queria, neste segundo bloco, meu irmão, minha irmã, recordar o nosso batismo, o meu e o seu. Imagino que se fomos batizados ainda nos primeiros meses ou primeiros dias da nossa vida, não temos na mente os elementos daquele dia. Certamente podemos nos recordar de outros batismos dos quais já participamos.
e assim vamos também, na memória e na fantasia da nossa própria história, vamos também nos imaginando ali, naqueles gestos, naqueles momentos, naqueles ritos. Por isso quero com você brevemente, a partir do texto do Catecismo da Igreja Católica, visitar a celebração do batismo. Aqui a partir dos números 12, 34, 1, 2, 3, 4, a partir desses números aqui no Catecismo da Igreja Católica, 1234, estamos diante do que o texto chama a mistagogia da celebração. E aí vamos percebendo os gestos, os sinais, os ritos que compõem o batismo da nossa Igreja Católica Latina. E é muito importante que a gente recorde desses momentos, destes ritos, porque eles marcaram para sempre a nossa história. Não somos os mesmos depois do batismo. E é importante recordar aquilo que vivemos, aquilo que aquele dia bendito na nossa vida significou para a nossa história pessoal. Então, vamos percorrer a celebração do batismo, mesmo que em pontos muito breves. O batismo começa com o sinal da cruz que assinala a fronte daquele que se apresenta ao batismo, seja uma criança, seja um adulto. O sinal da cruz assinala a marca de Cristo naquele que vai pertencer a Cristo. É por isso que o sacerdote ou quem preside aquela celebração, juntamente com os pais e padrinhos, marcam então na fronte com uma cruz a criança, o catecúmeno, que está ali naquele momento para iniciar o seu itinerário espiritual de pertença e de configuração a Cristo. Marcados pela cruz, e é nela que nós temos redenção, avançando na celebração do batismo, nós mergulhamos no anúncio da palavra de Deus. E ali, visitando a Escritura, sobretudo os textos do batismo do Senhor, como nós lemos hoje, segundo a tradição de Marcos, nós vamos também penetrando o mistério, a mistagogia do batismo cristão. E é muito importante que esse momento seja vivido e escutado com grande atenção, para que aquele que preside ajude a Assembleia, então, a mergulhar naquele sentido profundo do gesto e da compreensão do batismo cristão. Em seguida, vem, então, a unção com óleo dos catecúmenos. Catecúmeno é aquele que se apresenta ao batismo, que se prepara para o batismo e que está ali agora diante desse momento bendito. Esta unção é exatamente para capacitar aquele filho de Deus, que assim será após a água batismal, para capacitar aquele filho de Deus para o combate contra o mal. É por isso também que ali ao redor desta unção com o óleo dos catecúmenos, também se faz um ou mais exorcismos, que é exatamente a oração da igreja sobre aquele candidato, pedindo a força do alto para o combate contra o mal e o pecado que vai acontecer em algum momento futuro da história daquela criança que está ali e que vai crescer e se confrontar com a liberdade e com o mundo. Então, o óleo dos catecúmenos é para, como nas lutas antigas, não é? Que se passa o óleo também sobre o corpo, para que aquele combatente possa enfrentar o mistério do mal e vencer pela força do Espírito de Deus, que também passa a habitar aquele candidato ao batismo. Logo em seguida, a água batismal é consagrada por uma oração que invoca sobre ela o Espírito Santo. E aí, aquela água, não é, abençoada pela presença fecunda do Espírito, então é preparada para o batismo que vai acontecer logo em seguida.
E aí então vem o batismo, propriamente dito. E aqui na nossa tradição católica latina, nós fazemos o batismo pelo derramamento de água 3 vezes sobre a cabeça daquele candidato. Batismo significa mergulho. Temos experiências bonitas, né, de fontes batismais, onde a criança é mergulhada na água por 3 vezes, em nome da Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é também um ato comum, desde o princípio da igreja, esse derramamento, esta infusão de água sobre a cabeça do candidato. Eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aí então, aquela água cheia da presença do Espírito é água que consagra para sempre aquele candidato como alguém também que, pela fé e pelo batismo, pertence a Cristo, ao corpo de Cristo, está incorporado a Cristo e em Cristo também toma parte na filiação divina. Avançando na celebração do batismo, há uma unção com o óleo do crisma, do santo crisma, aquele óleo que o bispo abençoa por ocasião da Quinta-feira Santa. Esta unção com o crisma significa exatamente uma marca para a missão. A unção com o santo crisma, óleo perfumado, significa o dom do Espírito Santo ao novo batizado. E esse Espírito Santo vai, portanto, consagrar, ungir aquele batizado como sacerdote, profeta e rei, como missionário de Jesus, assim como ele, Jesus, for enviado como missionário do Pai. Na nossa tradição latina, haverá uma segunda unção com o óleo do crisma, chamada exatamente de confirmação. Lá por ocasião da adolescência, da juventude, né, este filho de Deus, esta filha de Deus, será novamente ungido, ali sim, já grande, como Jesus no seu batismo, já grande para a missão, já que maduro e já crescido, este filho, esta filha de Deus, podem fazer mais pela igreja, mais pelo mundo, mais pelo reino, mais pelo evangelho. Então lá na adolescência e na juventude haverá uma segunda unção com o óleo do crisma e uma segunda unção que confirma a fé batismal e marca e envia aquele batizado, crismado lá na sua adolescência ou juventude, para uma missão que se torna, portanto, mais séria e mais fecunda. A celebração avança, a veste branca. A veste branca simboliza que o batizado vestiu-se de Cristo, ressuscitou com Cristo. Revestir-se é exatamente tomar a veste, tomar a configuração de Cristo. A veste branca, e era muito importante que cada pai, cada mãe, cada padrinho e madrinha entendessem que a veste do batismo é branca. Por mais que haja lá na igreja onde será realizado o batismo uma veste branca que se pode colocar sobre cada batizado, será muito importante, papai, mamãe, padrinho e madrinha, que a sua criança se apresente para o batismo com uma roupa branca. Já saída de casa, revestida assim, para lá na celebração receber o sentido, o significado bonito desta veste branca. Em seguida a vela acesa no círio pascal, que os pais e padrinhos recebem e levam para junto do seu filho e afilhado. Aquela vela simboliza a fé. Cristo iluminou aquele batizado, e esta vida de iluminados, que era um outro nome do batismo, iluminação, o batizado é o iluminado, aquele que se deixa iluminar por Cristo, pela fé, e com esta luz vai avançando no caminho da vida e da história. A vela acesa é importante nesse momento porque põe Cristo como luz
E a nossa fé nos permite ver com a luz de Cristo. Depois o Pai Nosso e aquela criança batizada ou aquele adulto batizado já então faz parte desta família de Deus. E ele também é pai daquele batizado, daquela criança, daquele adulto que recebeu as águas do santo batismo. E caminhamos para a bênção final solene, onde aquela família, aquele batizado, criança ou adulto, volta para casa e começa o seu itinerário espiritual de configuração, de conformação a Cristo. Agradeça a Deus pelo seu batismo, meu irmão, minha irmã. E lembre-se de retomá-lo com alegria, com convicção, com coragem, porque o mundo está precisando de batizados que, crendo em Deus e imitando Jesus, deem uma cara nova ao nosso mundo tão estragado. Como batizados, somos chamados a ser luz do mundo, sal da terra, fermento na massa. Eu e você. No coração deste tempo. Superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora. Transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Na tradição da igreja, há homens e mulheres que pensam o tempo, a história, a vida, a fé e fazem isso com o coração e um coração crente, um coração reverente. Estamos começando mais um ano, meu irmão, minha irmã, e faz bem esse movimento de rupturas, de términos e de recomeços. Isso faz bem para nós. Já está no ano passado a nossa experiência de pandemia, aquele ano difícil que passou. Pode não ter acabado ainda, mas passou aquele ano. Estamos começando um outro ano e queremos, torcemos e faremos tudo da nossa parte, pelo menos, para que seja um ano diferente, onde possamos vencer não só a pandemia, mas outros tantos males sociais, pessoais, familiares que nos incomodam. É preciso deixar para trás aquilo que de fato é passado, tendo aprendido com o passado, avançando na direção de um outro futuro possível, onde Deus e nós, interagindo com amor e com fé, possamos construir o novo que Deus quer para nós, mas não quer sem nós, sem a nossa participação. Queria partilhar com você, portanto, neste último bloco, e eu gosto muito desse autor, quero partilhar mais uma vez com você um pequeno texto do cardeal José Tolentino Mendonça. Hoje é o responsável pelo arquivo, pelo museu, pela Biblioteca Vaticana, um homem de cultura, de filosofia, de teologia, de poesia, de ensaios. É de fato um intelectual importante, fecundo, que nós temos hoje também na igreja. E há um texto que ele chama Deixar no passado aquilo que foi do passado. Fazei o vosso exame de consciência, mas seja como limpar mesmo os sapatos. Não aconteça que leveis continuamente convosco a lama, ou a recordação da lama do caminho. Veio, Senhor, ao meu encontro esta frase de Charles Péguy, e pareceu-me cheia de uma pertinente sabedoria. É preciso limpar o coração, purificá-lo de sombras, vincos, desgastes, ressentimentos. Mas depois há também que deixar para trás a lama dos dias passados
e viver cada dia, cada encontro, cada compromisso de um modo inaugural e límpido. Ajuda-me, Senhor, a deixar no passado aquilo que foi do passado e a viver o desafio que o presente me solicita. Feliz e bendito 2021. Na tradição da Igreja. Educar para a vida. Formar homens e mulheres para a plenitude. Uma educação católica. Lembro-me bem, quando era criança, da importância de minha família em toda a minha educação. Aprendi que a fé e a razão, o conhecimento, são bases que se complementam para se formar um ser humano íntegro. Valores e virtudes fundamentais para ser quem eu sou e sempre agir com coração e alma para alcançar os objetivos mais altos. Hoje, na formação de meus filhos, compreendo que educar é, sobretudo, uma obra de amor. Colégio Magnífica. Educar para a plenitude. Pré-matrículas abertas.